Boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel Gonçalves de Holanda. Eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, da modalidade EAD, do Polo de Inhuma. E eu vou ministrar uma aula do primeiro ano do ensino médio, que é sobre, na disciplina de Biologia, que é sobre ciência e vida. Eu vou falar um pouco sobre os fundamentos do pensamento científico e também do surgimento da biologia. Eu vou falar também sobre os passos lógicos que os cientistas adotavam para investigar a natureza, sobre os procedimentos em ciência e também a biologia como ciência. Fundamentos do pensamento científico e surgimento da biologia. Pode-se definir ciência como um método rigoroso da investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para fenômenos naturais. A ciência, ela procura explicar a natureza a partir da observação sistemática e controlada dos fenômenos naturais, e ela é embasada no raciocínio lógico. Os cientistas, eles observam cuidadosamente os fatos e tentam explicá-los dentro de um determinado contexto. Aí aqui eu vou falar um pouco da forma resumida e simplificada o procedimento adotado pelos cientistas para investigar a natureza. Geralmente, segue esses passos lógicos, que eu vou falar aqui um pouco. Primeiro, a proposição de uma pergunta sobre determinado assunto. Segundo, a formulação de uma hipótese. Terceiro, levantamento de deduções com base na hipótese. Quarto, teste de deduções por meio de novas observações ou experimentos. E conclusões sobre a validade ou não da hipótese levantada. Aqui nós podemos observar a imagem. A primeira imagem é um experimento para testar que as plantas, elas crescem na direção da luz. Aí podemos observar, né, que as plantinhas, elas estão crescendo em direção à luz do sol. E esse experimento, ele foi realizado por Charles Darwin. Essa segunda imagem, que é os caules dessas plantinhas, podemos observar que a luz, ela é percebida pela extremidade do caule das plantas. Essa hipótese também foi levantada, esse experimento também foi levantado por Charles Darwin. A hipótese, ela é uma tentativa de explicar para um determinado fenômeno isolado, enquanto a teoria é uma ideia ampla, uma espécie de modelo que explica coerentemente um conjunto de observações e fatos abrangentes da natureza. Procedimentos em ciência. O conhecimento científico, em geral, começa com uma pergunta. Por que tal fenômeno ocorre? Ou que relação tal fenômeno tem com o outro? Quando formulam essas perguntas, os cientistas geralmente já têm uma hipótese sobre elas. Apoiando-se nas informações existentes sobre o assunto, em teorias científicas, como comentado, são ideias e modelos de como o mundo funciona. Esses procedimentos, para ser validado, uma hipótese científica tem que ser testada, ou seja, tem que possibilitar um teste lógico ou experimental. O teste da hipótese consiste em imaginar uma situação
que determinados fatos e consequências somente ocorrerão se a hipótese testada for verdadeira. Em certos casos, os cientistas elaboram situações especiais para testar suas hipóteses, o que denomina experimentação. Biologia como ciência. Até o século XVIII, os cientistas não tinham uma visão unificada dos seres vivos e dos processos biológicos, classificando as entidades da natureza em 3 grandes reinos. Que reinos são esses? Os reinos animal, vegetal e mineral. Com o grande avanço do conhecimento sobre a natureza ao longo do século XVIII, mostrou que os animais e os vegetais, eles compartilham características que os distinguem completamente dos minerais. E essas características são uma organização corporal complexa, a capacidade de crescer, a capacidade de reproduzir-se e morrer. Aí aqui nós temos uma imagem desses 3 estudiosos, que esses estudiosos que a gente vê aqui nessa imagem, eles utilizaram de modo independente e quase simultaneamente o termo biologia para designar uma nova ciência, que surgia na virada do século XVIII para o século XIX, que tinham como objetivo o estudo dos seres vivos. Nessa primeira figura, que eu vou falar um pouco sobre ela, esse estudioso se chama Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck, em particular, também elaborou uma teoria sobre a evolução dos seres vivos, que influenciou o naturalista Charles Darwin. A partir do século XIX, a biologia tornou-se um campo de pesquisa reconhecido e independente dentro das ciências naturais, passando a empregar os procedimentos que caracterizam a ciência moderna. No século XXI, a biologia tem ocupado um papel de destaque entre as ciências, na busca de soluções para grandes desafios da humanidade. O principal deles é, sem dúvida, a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É a capacidade de manter a harmonia entre a nossa espécie, a espécie humana, e os outros seres vivos e os recursos do planeta, de modo a garantir a sobrevivência e o bem-estar das futuras gerações. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido a aula e muito obrigada a todos.